E aí pessoal, tudo bem? Em sistemas digitais, hoje eu quero te mostrar o sistema de numeração binário. Vamos lá? Bom, se você chegou até aqui, se você quer entender como escrever uma sequência binária, você tem que entender que para escrever uma sequência binária, ou qualquer outra, de acordo com o sistema numérico posicional que você estiver utilizando, você tem que seguir algumas regras. E essas regras estão relacionadas com uma quantidade de vezes que você deve escrever determinado símbolo de um sistema de numeração. Mas como é essa regra? Um certo número de vezes escrever o símbolo? Como é isso? Como assim? Para ter o correto entendimento de como isso deve ser feito, você deve lembrar que o sistema binário é um sistema de base 2. Então ele possui apenas dois símbolos, dois algarismos, o 0 e o 1. Você tem que conhecer também os nomes, algumas associações que faremos com o sistema binário. Por exemplo, bit, que significa binary digit ou dígito binário, que é exatamente o elemento que só pode ter valores 0 ou 1. Além disso, você tem que lembrar também que cada casa ou que cada coluna do sistema binário estará então associado a um bit. Então, o sistema binário é base 2. Um bit só pode receber 0 ou 1. Cada casa então do sistema binário representa um determinado bit. Uma característica extremamente interessante do sistema binário é que ele é um sistema posicional. Nesse caso, então, cada uma das colunas é chamada de posição. A posição 0 é a coluna mais à direita, é a posição que tem o menor valor ou o valor menos significativo. Já a coluna da esquerda é a coluna de posição maior, é a coluna que tem o valor mais significativo. Então, tenha isso em mente, muito importante. As colunas elas são numeradas de acordo com a posição. E nós começamos com a posição 0 e não com a posição 1. Então, um determinado número que tenha, por exemplo, 5 colunas, ele tem 5 casas, 5 números representados, mas ele tem da posição 0 até a posição 4, por exemplo. A posição menos significativa também é conhecida como LSB, que vem do inglês Least Significant Bit. Então, é o bit menos significativo. E também nós temos uma definição para o bit mais significativo, que é o MSB, que é o Most Significant Bit, ou bit mais significativo. Então, muito importante, lembrando que começaremos sempre da posição 0 mais à direita. Cada uma dessas posições, posições 0, posição 1, posição 2, enfim, cada uma delas tem um determinado peso, um determinado valor. Isso é válido para qualquer uma das posições. Mas como que eu vou poder saber, então, o peso, o valor de uma determinada posição? É simples, utilizaremos uma regra onde faremos com que o peso vai ser igual ao valor da base elevado à posição. Neste caso, a base que nós estamos trabalhando é a base 2 do sistema binário. Na posição 0, então, faremos 2 elevado a 0. Na posição 1, 2 elevado a 1. Na posição 2, 2 elevado a 2. Na posição 3, 2 elevado a 3. E assim sucessivamente, de acordo com a posição. Dessa forma, nós teremos então que para o peso 2 elevado a 0, na verdade, todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, a segunda coluna terá peso 2 elevado a 1, peso 2. A terceira coluna ela tem 2 elevado ao quadrado, peso 4, e assim sucessivamente, bastando fazer a elevação da base de acordo com a posição. Mas como podemos representar ou identificar um número no sistema binário? Basicamente, a representação de um número em sistema binário é realizada de duas formas. Você vai utilizar o subíndice 2 ou a letra minúscula b. Então, por exemplo, esses dois números aqui, eles estão representados como números do sistema binário. Observe, temos aqui apenas dígitos 0 ou dígito 1, os símbolos algarismos apenas 0 e 1. É a garantia? Não. Por exemplo, o número 100 do decimal tem apenas 1 e zeros, mas ele não está representado no sistema binário. Então, nós temos aqui apenas 1 e zeros e a identificação final com o subíndice 2 identifica que é um sistema binário, que este número é uma quantidade binária. Dessa forma aqui também, utilizando a letra B minúscula, nós também conseguimos identificar que este número está representado no sistema binário. A letra B vai identificar o sistema binário. Mas como podemos então converter um determinado número que esteja em binário para decimal?
Bom, a conversão de binário para decimal é extremamente simples. Basta você escrever o valor de peso de cada posição que estiver fazendo a composição do seu número binário. E aí então você vai somar apenas os pesos onde o bit correspondente tem valor unitário. Vamos ver aqui então um exemplo, o número 110101 em binário para decimal. Então este número, nós vamos escrever sobre ele cada uma dessas posições, vamos escrever os pesos. Você pode pensar no 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, mas você já pode começar a memorizar que o sistema binário, os pesos, são facilmente decorados, digamos assim. Então a primeira coluna mais à direita tem peso 1, a segunda tem peso 2, a terceira tem peso 4, ou seja, nós vamos dobrando a cada coluna que nós vamos aumentando. A próxima tem 8, a outra 16 e a outra tem 32. Então aqui eu tenho 6 colunas, onde a coluna mais à esquerda vale 32 e a coluna mais à direita vale 1. Bom, qual é a regra? Eu vou somar apenas os bits unitários, ou seja, eu tenho que somar 32 com 16, com o 4 e com o 1. E com isso, se eu fizer aqui a soma, 16 e 4, 20, com mais 32, 52, mais 1, 53. Então isso significa que o número 110101 em binário é o mesmo que o número 53 no valor decimal. É o mesmo que você estivesse fazendo uma determinada conversão, por exemplo, de reais para euro ou dólar e assim por diante. Então, todo número pode ser convertido em um outro sistema de numeração. Então, como podemos converter um número binário para octal? Bom, do binário para octal, nós temos uma regra bastante interessante e ela vai ser até mais simples que do sistema decimal. O sistema octal é um sistema múltiplo do sistema binário, pois 2 elevado ao cubo é igual a 8, então esse número 3 é extremamente importante nesta relação. Nós temos que, então, para fazer a conversão de binário para octal, basta utilizarmos uma tabela onde 3 binários irão ser equivalente a um determinado número octal. E é muito importante que você escreva sempre esta tabela do binário com 3 algarismos, com 3 dígitos, inclusive o 0 à esquerda. Bom, então vamos ver aqui um exemplo na conversão de um número 110101 em binário para octal. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é separar de 3 em 3, para que eu possa então analisar através da minha tabela quais são os números equivalentes. Neste caso aqui, quebrando o meu número de 3 em 3 dígitos, eu tenho aqui 110 e 101. Conferindo aqui na tabela, eu vi que são os algarismos 6 e os algarismos 5 aqui do sistema octal. Então, o número 110101 em binário equivale a 65 no sistema octal. E de binário para hexadecimal, como será essa conversão? Bom, a ideia do hexadecimal segue a mesma lógica do octal. O sistema hexadecimal é um sistema múltiplo do sistema binário, pois 2 elevado a 4 é igual a 16. Esse número 4 representa exatamente a relação de binários para hexadecimal. Então, para que possamos fazer a conversão de binário para hexadecimal, utilizaremos a tabela com os 16 algarismos hexadecimais, 0 a 9, A até F, e faremos então a equivalência com 4 algarismos binários. E é muito importante que, da mesma forma que você tem que ter muita atenção ao escrever a tabela do octal com 3 binários para um octal, você tem que ter atenção para escrever 4 binários para um hexadecimal, inclusive os zeros à esquerda. Vamos ver aqui um exemplo de um determinado número que está em binário para convertermos para hexadecimal. Neste caso aqui nós temos o número 111101. Então eu vou fazer aqui a quebra, separando os 4 dígitos mais à direita e sobraram apenas 2. Bom, para facilitar o entendimento, é aconselhado que você faça o quê? Complete os números binários para que você tenha múltiplos de 4, 4, 8, 16 e assim por diante. Mas como que eu vou fazer isso sem interferir no meu número? Simples, eu vou colocar 0 à esquerda, pois 0 à esquerda não apresenta nenhuma alteração numérica, apenas visual. E dessa forma agora, eu olhando aqui na minha tabela, eu vou identificar quem são os números 0011 e 1101. Neste caso, 0011 está representado aqui como o hexadecimal 3 e 1101 está representado como o hexadecimal D. Então, o número binário 111101 equivale a 3D em hexadecimal. Bom, galera, com relação aí ao sistema de numeração binário, suas características e equivalência para o sistema decimal, octal e hexadecimal, era isso que eu queria falar para vocês.
Espero que todos estejam bem. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.